se a curiosidade for negativa, né, ele pode gerar mais dano que solução, certo? Então, nem tudo que é um segredo negativo, é um segredo doloroso, a simples curiosidade ou simples falar, trazer à luz, não necessariamente é a melhor das soluções. Então, essa luz, trazer à luz, só pode ser bom, né, se a disposição de quem vai buscar essa verdade também for positiva, né? Então, nós estamos vivendo, por exemplo, um tempo, né, de muita justiça, né? As pessoas estão numa revolta com tudo, né? É como se nós hoje estivéssemos num espírito de vingança do passado, da história, né? Então, nós estamos vivendo, assim, uma certa vingança disruptiva, como se a gente tivesse disposto, né, a tirar o lençol de tudo e expor tudo de qualquer forma, né? Nós estamos nesse momento no mundo, né? Mas o espírito de quem traz a verdade à luz é muito importante. Então, a Bíblia, por exemplo, diz assim, traduz isso bem, quando fala assim, só existe verdade se for em amor. Só existe verdade se for em amor, entende? Então, é muito importante na clínica, então, aqui trazendo para a questão psicológica, né? Depois passando novamente para você, Maria Helena, quando eu recebo alguém aqui no consultório, uma família, né? Toda pessoa que vem ao consultório está representando uma família. Então, quando essa pessoa vai trazendo um segredo de família, o primeiro desafio que eu tenho é ajustar com essa pessoa a consciência dela, a consciência de responsabilidade, a consciência dos humanos envolvidos, tentando trazer, às vezes, a raiva dela para ser expressada aqui nesse ambiente seguro, comigo, para que depois, fortalecida de uma consciência mais plena de si mesma, mais livre desse senso de justiça, ela possa tomar as ações que sejam o melhor para todos. E não simplesmente jogar, né, abrir a caixa de Pandora de qualquer forma e trazendo alguns males mais do que soluções. Tá, Helena? Então, Rony, achei interessante você trazer essa questão da revelação, né, de alguma forma, né, ainda que pela curiosidade, porque muitas vezes quando as pessoas vão revelar um segredo, nem sempre é no intuito de algo bom, né? É muito mais, talvez, para poder ferir ou para curar uma ferida própria. E aí, quando a gente pensa em simplesmente revelar o segredo, fica simplista. Ah, então tá, fui lá e contei o segredo e coloquei exposto para todo mundo. Ao deter um segredo e quando você resolve abrir mão, né, desse poder de guardar um conhecimento, precisa ter um propósito em si para poder contar. Então, essa revelação, ela pode ser boa, porque, de alguma maneira, isso leva não só para a relação, como para a família e para a própria pessoa que guarda o segredo, uma libertação. E para quem recebe essa verdade, também é uma libertação. Porque, vamos lá, às vezes, no caso, vou pegar um caso de adoção, tá? A pessoa, ela desconfia, né? Assim, às vezes eu não tenho tanto jeito, eu não tenho tamanho, eu não tenho altura, eu não tenho a cor da minha família, mas fica estranho, mas todo mundo fala, conta, e às vezes o assunto, a gestação, o nascimento, ninguém fala com tanta riqueza de detalhes. E aquilo é estranho para a criança. E aí, às vezes, quando, por exemplo, os pais não contam, né? Porque o segredo também passa pela questão da vergonha. Então, se eu contar para as pessoas, antes disso, um parêntese, a sociedade também determina muito o que vai ser segredo, né? O que a gente determina enquanto segredo. Então, às vezes, num determinado grupo, dentro de uma sociedade, você expor que você não consegue gerar um filho, ou expor que é o seu marido que não consegue, né, gerar o filho, isso pode ser vergonhoso. E aí é uma raiz do segredo. Então, por vergonha, a gente não conta as verdades. Então, eu não vou contar para todo mundo que eu adotei essa pessoa. E eu não vou contar para essa criança que ela foi adotada, porque eu tenho vergonha de dizer para ela que eu não sou, entre aspas, né, a mãe verdadeira dela.
E aí começam os grandes problemas, porque sempre alguém sabe de alguma coisa e isso pode ser aumentado. E quando for exposto, por exemplo, para a criança de uma forma maléfica, a exposição dela, aí vem à tona toda a vergonha, né? Você é um adotado. Então, como é que o impacto que chega para essa criança? Como é que ela fica ao descobrir tamanha verdade, né? Qual seria o propósito de libertação em relação a isso? Fora isso, tem-se a questão do sentimento de traição, né? Ao ser revelado o segredo. Como que alguém que não foi a mãe ou o pai, ou, né, uma pessoa tão próxima ou responsável, que contou esse segredo, né? Quem me traiu e contou antes de mim? Tem a questão do tempo, né? Então, às vezes, alguns segredos é dado um tempo. Olha, você tem que resolver isso até determinado tempo. Depois disso, eu vou tomar conta dessa situação. E quando a gente vai trabalhar com a família, e não só, né, sendo família também, a gente sabe que existem vários segredos e alguns segredos podem, né, trazer a vergonha de muitas outras pessoas, não só a sua. E aí é preciso ir trabalhando essas possibilidades, né? Como é que a gente pode resolver isso? O que a gente começa a ganhar quando esse segredo acaba vindo à tona? Quer acrescentar, Rony? Maravilha, é isso mesmo, né? Tem já um dito, né? A curiosidade matou o gato, né? Então, é muito importante entender que o mistério, o segredo tem um poder, certo? Tanto é que as religiões carregam um pouco de mistério, isso é um pouco de poder. Não sei, ninguém aqui, a gente ama, às vezes, assistir esses filmes lá, falando que lá no Vaticano tem isso, tem aquilo, né? Porque a gente fica, né, impressionado, mas isso é um domínio do mistério. Então, quando a gente tem um certo mistério, a gente tem um certo controle. Mas também, o mistério faz o quê? O mistério faz com que o segredo une as pessoas. Então, muitas vezes, né, como você falou do social, dessa coisa toda, né, certos segredos nos faz pertencer. Então, a gente tem o medo de perder o vínculo. Né? Então, o medo de ser lançado para fora da relação. Todo mundo quer pertencer. O pertencimento é uma necessidade humana. Então, quando a gente pensa que trazer uma luz a algo pode te tirar da relação, né? Pode te afastar do vínculo, né? Por medo, muitas vezes a gente evita a verdade. Tanto é que isso é usado negativamente, por exemplo, as pessoas que fazem abusos, maldade, né? Eles colocam a possibilidade que se aquilo for contado, né? O vínculo pode ser desfeito, as pessoas podem ser afastadas, né? É interessante, existem vários movimentos inconscientes, né, que é difícil até de falar, porque dependendo do que você fala sobre os aspectos do inconsciente, as pessoas têm uma certa resistência, dificuldade de ouvir, porque a gente carrega muito julgamento, né? Mas existem vínculos inconscientes, né, que às vezes estão na história familiar, que faz com certas dores vão se repetindo, né? E as pessoas vão tolerando essas dores porque elas têm essa necessidade de pertencimento, né? De não desvincular. Então, às vezes são compensações, né? Então, existem coisas muito dolorosas que às vezes você vai trazer isso para um ambiente clínico, às vezes você vai vendo, né, as pessoas submetendo a algumas coisas dolorosas, às vezes em nome de manter a relação familiar, né? Vou dar um exemplo, né? Não estou concordando com isso de forma alguma, estou dando um exemplo dessa dor que às vezes tem um mistério que une, né, que promove um vínculo, né, negativo. Por exemplo, uma mulher que não está disponível ao marido, né, na sua sexualidade, na sua disposição como mulher, e às vezes ela cria uma negação em relação ao abuso, às vezes que o marido vai fazendo em relação a algum filho, né? E ela não consegue enxergar aquilo, às vezes cria um ponto cego, onde aquelas relações de segredo,
e bem difíceis, bem dolorosos, bem negativos, às vezes vão tendo uma compensação e às vezes o filho não expressa aquilo, não se revolta diante daquilo, vai permitindo aquele processo de forma inconsciente, essa dor, ele vai permitindo essa dor, talvez carregando já de tradições familiares, né? O pai vai ficando usufruindo, às vezes, daquele abuso, daquela questão, e a mãe, às vezes, também não se permitindo ver, né? Então, são vínculos, né, que, às vezes, por medo de separação, a gente, às vezes, vai se dando ao segredo, e, às vezes, segredos que vão, né, matando gerações futuras, vão marcando gerações futuras, né? Então, é muito complicado, né? Então, é uma dor, né? E uma dor que é uma ligação, é uma vontade de ser ligado, né? Isso tem muito a ver também com o fato, né, de muitos valores morais, né? Grande parte dos segredos estão também linkados a valores morais, a culturas, né? Que é o seguinte, às vezes para que eu me sinta, para que uma estrutura permaneça, né, para defender uma estrutura. Então, por exemplo, uma família às vezes com uma moralidade muito forte, que às vezes uma filha engravida, né? E às vezes eles têm que criar uma história, arruma um casamento para aquela filha, entende? Isso acontecia muito no passado, né? É só para trazer a consciência simbólica disso, né? Uma filha engravidava de alguém, né? A família ia, camuflava aquilo, arrumava alguém que aceitasse casar com aquela mulher, né? E que criasse aquele filho como se fosse dele, né? Ou às vezes famílias que pegavam o filho, né? Escondia a gravidez da filha, pegava o filho e entregava ali, né? Nos antigos mosteiros, né? E escondia aquelas dores, e aquilo ficava escondido da família. Nós não sabíamos por que a família sentia, o sistema familiar gritava de certas dores que estavam escondidas ali. Então, vai lá, Marina. Seu microfone. Obrigada, Rony. Ainda sobre isso, até mesmo a questão do próprio aborto, né? Assim, a sociedade, né? A questão o falar sobre, às vezes nos casos de estupro, às vezes de gestação da questão do genitor, né? Então, tudo isso a sociedade impõe de uma forma muito forte e isso não é contado, né? Então, às vezes, pode-se ter um neto que é filho. Eu queria ler para vocês sobre a questão das lealdades invisíveis, e que isso que o Rony colocou, e que isso é levado de geração em geração durante muito tempo. Está no livro Lealdades Invisíveis, falando da reciprocidade em terapia familiar intergeracional. Então, considera lealdades invisíveis se refere a um senso ético que une todos os membros de um grupo, como uma família, grupo de trabalho ou mesmo a sociedade. E este senso de lealdade ética enreda os participantes do grupo em dinâmicas conscientes e inconscientes, e obrigações e comprometimento aos objetivos, expectativas e valores grupais, apresentando assim uma função integradora ao sistema. Infringir a lealdade gera nos membros de um grupo sentimentos de culpa e a ameaça de exclusão. Portanto, as lealdades funcionam também como uma forma de coerção e controle sobre as atitudes e comportamentos. Então, independente se é consciente ou inconsciente, isso vai gerar uma consequência e vai determinar. E assim como o Rony colocou, todo ser humano quer pertencer. E todo ser humano digamos que seduzido, né, pelo poder. Então, se ele consegue deter para ele um determinado poder e a partir disso ele passa a pertencer, a se sentir empoderado perante determinada situação, às vezes até mesmo por egoísmo não vai contar para a família para poder manter e ali criar elos, né, e ali criar alianças para poder perpetuar isso. E realmente algumas questões de segredos são passadas de geração em geração e os sintomas vão aparecendo e os problemas permanecem, né? Então, assim, tem alguns estudos que falam que alguns sintomas, tá? Não são todas as abordagens da psicologia que vê dessa forma, mas alguns sintomas
por exemplo, como a questão do alcoolismo, adicção às drogas, transtorno alimentar, furtos em adolescentes, funcionam de alguma forma metafórica, né? Assim, quando o adolescente, por exemplo, ele furta alguma coisa, ele quer que alguém venha até ele para que ele possa devolver para aquela pessoa aquilo que ele pegou. Muitas vezes, no fundo, ele não quer possuir, ele não quer roubar o outro, mas ele de alguma forma metafórica, ele está querendo trazer as pessoas para que ele possa contar, né? Para se sentir aliviado. Sobre essa questão da culpa, né? Que o segredo traz, né? Então, se eu contar, eu vou gerar dor no outro, eu vou gerar problemas, eu vou gerar, às vezes, até mesmo um divórcio, uma separação, um problema maior. Eu não posso contar, então, para minha tia que a filha dela está usando drogas, eu não posso contar para minha amiga que o marido dela está traindo ela. Então, a gente fica muito preso, né? E o segredo faz muito isso. E se a gente pensar na verdade como um meio de libertação, como uma fonte para que a gente possa acessar, né, realmente relacionamentos, um relacionamento familiar, conjugal, social melhor, a gente precisa aprender a lidar com a verdade. Porque parece que ao longo do nosso contexto a gente vivencia muito as mentiras. E a gente acomoda os segredos dentro da gente para poder ficar confortável, tanto para mim quanto para o outro e na própria relação. E tanto é que quando a pessoa fala assim, fulano é sincero demais, né? Fulano fala a verdade na cara. Tem um sentido meio pejorativo nisso, né? Assim, olha, ela não pode ser assim. Por que ela não fala devagar? Por que ela não fala menos? Por que ela não... Né? Não vamos aos extremos, tá? Mas é importante validar isso, né? Por que não? Caminhar por isso, né? Todos os dias, um pouco, até para que a gente possa ter uma relação dessa forma. Então, se a gente pensar, por exemplo, na relação do casal, o que realmente de fato agrada ou desagrada, né? Então, isso é responsabilidade, né? Então, se de repente ela gosta de tomar café na cama e eu não levo, é uma questão de ser responsável pela alegria, pela manutenção dessa relação. Quando um filho percebe alguma coisa entre os pais e não coloca, ele está aprendendo também a lidar com essa culpa e carregar isso e às vezes levar para a próxima geração, não só dos filhos, como da relação casal. Quando a gente pensa na questão de guardar esses segredos, né, nessa manutenção, é impedir, né, que o outro saiba dessa verdade e que ele decida o que é que ele vai fazer com isso. Então, repensar, né, ressignificar o que é deter esse poder. E ver que muitas vezes a gente, enquanto ser humano, a gente acaba reagindo a isso, consciente ou inconscientemente falando, e a consequência, a gente sabe que a maioria das vezes é maléfica. É isso. Bom, eu queria ler um texto também de Provérbios aqui, que está aqui em o Provérbio, não, de Eclesiastes, um texto de Salomão, né? Onde ele diz assim, capítulo 7, versículos 16 e 17. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? Por que eu estou falando esse texto, né? Como eu disse, voltando à figura, vamos trazer isso como uma figura arquétipa. Se você não crê, você pode trazer isso como uma figura arquétipa, né? Lá do Éden, né? Então, se você escolhia a árvore da vida, você estava escolhendo ter uma intimidade com o bem, né? E o conhecimento do mal poderia vir a partir de uma intimidade com o bem. Quando você escolhia a outra árvore, você teria essa intimidade com o bom e com o mal. O que significaria, né? Que o bom e o mal dependeria muito do que você acha certo ou errado. Então, estava muito limitado às suas emoções, né? À sua variação emocional. O que eu quero dizer com isso? Como que seria a solução, então, pós-Jardim do Éden? O que seria essa proposta, então? Seria essa verdade em amor, ou seja, você entender o propósito de trazer a luz, né? O bem.
Então, você não seria aquele demasiadamente justo que sairia lá falando qualquer verdade em qualquer tempo, né? Porque aí deixaria de ser verdade. Seria o bem e o mal, né? Eu decidindo o que é bom e o que é mal. Então, nem tudo que eu penso de alguém eu vou lá falar, concorda comigo? Então, né, a gente decide, orienta a nós mesmos de acordo com o afeto, com o amor que nós temos com aquela pessoa. Mas, por exemplo, se eu, no meu afeto, eu sou muito... a minha autoestima é muito baixa, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito carente do outro, eu posso me tornar um amigo infiel, ou seja, muito leal e nem um pouco fiel. O que é um amigo infiel? É um amigo leal. Então, o companheiro dele está fazendo algo muito errado que vai prejudicar a família, vai prejudicar a vida, né? E por lealdade, então, eu minto junto com ele. Eu finjo que acredito naquilo que ele está me falando, eu concordo com aquilo que está levando ele para o buraco. O que é um amigo fiel? Um amigo seguro de si mesmo, que por amor, então a verdade é amor, né? Pelo bem do próximo, por ver que aquilo é o melhor caminho para aquela pessoa, e não para mim que estou falando a verdade, não para eu me sentir bem, mas porque é o melhor para aquela pessoa, eu trago essa verdade em amor. Eu trago essa verdade não com quem joga na cara, mas com quem vem cá, meu amigo. E às vezes eu tenho que ser duro, às vezes eu tenho que ser mais leve, mas eu trago essa verdade em amor. Então, essa é a diferença do amigo leal e do amigo fiel, né? E isso tem muito a ver com a medida que nós vamos nos libertando, né, dessas fragilidades emocionais, essas fraquezas, né? Então, o que faz muitas vezes a gente ter uma necessidade muito grande de pertença, um medo de perder aquela relação e às vezes ser dominado pela mentira e também nos tornar um pouco cegos por aquilo que seria importante olhar, é essas carências, essas dores, né? Então, a gente deve, né, buscar essa verdade, mas deve buscar ela com a verdadeira intenção de levar uma vida para todos. Então, esse demasiadamente justo que o Provérbios está falando aqui, ele vai se dar mal, né? Então, tem gente que se dá mal na vida. E se você só escrevesse o que essa pessoa fez, pegasse um caderno e falou, fulano foi lá e contou tal coisa para ciclano, que era uma mentira que estava fazendo com isso. Se você só escrevesse isso, você fala, mas como é que ele se deu mal? Se deu mal porque ele não soube a hora, o momento, porque ele não estava pensando naquela relação, ele não estava livre de si, ele não estava fazendo aquilo pelo outro, né? Ele estava fazendo aquilo somente por si mesmo, né? Então acaba se dando mal. Então a gente, né, precisa ter essa consciência, né? Então a consciência que nós temos, né, dessas pessoas que estão aí nesse jogo do bem e do mal, né, gera hoje, por exemplo, que nós vemos no mundo hoje essa extrema justiça disruptiva. Eu criei esse nome aqui. O que seria isso, né? Essas pessoas que falam assim, olha, agora nós temos que mostrar, por exemplo, o machismo. Então, em nome de mostrar o machismo, eu vou lá e mato o masculino. Sem problema, sem crise. Por quê? Porque eu vi que os homens exerceram o poder de forma negativa, então eu não quero necessariamente trazer equilíbrio. Eu quero agora a vingança disruptiva. Entende? Esse senso que não é justiça, isso é uma vingança. Entende? Essa vingança disruptiva. Esse é o termo que eu queria usar, né? Então eu quero condenar um moralismo, por exemplo, hipócrita do passado, né? Que a gente sabe, né? Na cultura brasileira, essa cultura Gabriela, né? Onde os homens estão na igreja no domingo, no prostíbulo na semana. Então, esse moralismo hipócrita, às vezes eu quero ir lá e denunciar as gerações passadas, né, gerando uma vingança disruptiva, onde os filhos agora também, né, onde a gente condena todo tipo de autoridade. Né? Então, e às vezes a gente traz essas realidades, né, à tona como motivação para o desenlace, né, para a separação. Então, quando eu trabalho com famílias, né, eu tenho a seguinte perspectiva. Eu não estou aqui para fazer uma justiça, uma vingança disruptiva. Eu estou aqui para gerar uma justiça que promova o bem, né? Então,
por exemplo, o sistema público percebeu? Que, às vezes, né, na ânsia de proteger famílias, né, eles foram separando as famílias, depois descobriram que por exemplo, a grande necessidade de uma criança quando ela está num abrigo não é ir com uma família boazinha. O grande desejo de uma criança que está num abrigo era voltar para a família dela, só que a família dela fosse transformada. Então, nós desenvolvemos uma cultura da vingança, da punição, e não da transformação, da reconciliação. Então, nós criamos uma cultura, né, onde a gente pensa na vingança, não na proteção. Então, nós tínhamos que proteger e devolver uma possibilidade, mesmo que fosse futura, mesmo que viesse depois de algum ato de justiça e de punição de algum crime, mas possibilitasse um futuro, um futuro de reconciliação. Então, eles estão percebendo que não faz sentido, porque não traz soluções, né? Então, nós pegamos as dores, não as resolvemos, só jogando para frente, né? Então, é muito importante, né? Eu vejo, por exemplo, na época antiga, né, que se ia lá no confessionário, né? E o sacerdote ouvia aquilo e quase que com uma aliança de lealdade, ele ouvia, né, declarava ali uma sentença e a pessoa, depois de um tempo, voltava àquele crime, aquele erro, aquela falha, porque, né, aquilo não era trabalhado. Então, o que seria o certo também? Não seria essa pessoa agora sair sendo justiceiro, se colocar nesse lugar, porque ele estaria correndo riscos, né? Mas ele poderia, no papel que exercia, então, ser essa pessoa que trabalharia as soluções, que se envolvesse, né? Então, quando eu quero trazer uma verdade, quando eu quero tirar um segredo que amarra, eu tenho que me perguntar se eu estou disposto a me envolver no processo, né? E ter na minha mente uma busca de transformação e dar o menor dano possível, né? Tirando a permanência daquele crime ou daquela dor, né? Mas não necessariamente chegar lá e incentivar as pessoas a saírem sem compromisso com isso. Então, por isso que eu vejo, por exemplo, as comunidades relacionais, como a eclésia, por exemplo, como a comunidade cristã, tem até um livro do Larry Crabb que fala assim, o lugar mais seguro da Terra. Ou seja, a gente tinha que desenvolver essa consciência de comunidade a ponto de ser um ambiente seguro, onde as pessoas pudessem trazer a verdade, trazer as realidades e serem devolvidas a verdade de quem elas são e da responsabilidade que, ao saberem, ao terem a luz, né, elas terem a segurança relacional no ambiente de agora ir salvar os outros que estão perdidos, né? Então, essa é uma questão muito importante para nós, né? Então, como psicólogo, eu sei ter clareza do Rony no papel de psicólogo, do Rony enquanto homem que fala de espiritualidade, né? Mas em todas elas eu vejo um caminho, uma relação transformadora. Então, se a pessoa ela não tem um ambiente relacional e ele é meu cliente, eu tenho que prover isso para ele, né? Mas, se ele tem um ambiente, nós temos que ajudá-lo nesse ambiente comunitário, encontrar pessoas pessoas onde ele tenham segurança, que tenham segurança para essa pessoa, que ajudem ele a ser devolvido para a consciência da importância que ele tem, de quem ele é, e que agora ele tenha segurança para trazer a solução diante desses segredos, às vezes alguns muito danosos, né? Onde aconteça o melhor e não a vingança, né? E às vezes esse melhor contempla, às vezes, a punição de alguém, né? Às vezes a denúncia de um caso, porém com a motivação de solução, de encontro, de redenção, né? de reconexão, né? Esse eu acredito que é o grande espírito, né, da coisa. Rony, caiu? Eu terminei. Tá, é que você não falou nada, falei, caiu.
Sobre isso que você estava falando, Rony, eu queria acrescentar o seguinte, assim, às vezes em alguma situação, seja ela familiar, empresa, social, a gente acaba, as pessoas acabam contando para a gente um segredo, ou a gente acaba descobrindo um segredo sem querer, né? E aí, nesse momento, assim, o que fazer com isso? E aí, dentro de tudo isso que você já explanou, eu queria só reforçar sobre isso, assim, quando um segredo chega para a gente, qual que é a nossa responsabilidade nisso, né? Assim, quais são os seus valores, qual que é o seu norte, qual que é a sua escolha, né, para que de fato isso possa ser solucionado. Muitas vezes as pessoas chegam para contar um segredo e não é só por uma questão de fofoca, também tem a função de pedir ajuda. E às vezes a pessoa chega de uma forma aparentemente, né, como se ela só quisesse contar um segredo, e no fundo, ela está pedindo uma ajuda. E qual que é a nossa responsabilidade em poder auxiliar essa pessoa a revelar esse segredo com o intuito de resolver aquilo que, de repente, pode gerar dor, pode gerar problema, ainda que passe por algum transtorno, ainda que passe por alguma desavença, ainda que traga para a família ou para a relação algumas dores. Eu acho que é importante a gente visualizar que lá na frente, por causa de tudo isso, a gente vai poder vivenciar relações saudáveis, a gente vai poder vivenciar a leveza, né, das verdades e não das lealdades invisíveis, alimentando esses segredos, mantendo um poder, às vezes agindo de uma forma egoísta, em relação ao outro, né? Em relação a esse próximo que muitas vezes chega, conta, relata, traz a dor de uma outra pessoa e que às vezes a gente só quer, né? Assim, eu vou lavar as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, não é com a minha vida, mas foi bom saber porque aí eu fico mais esperta em relação caso isso aconteça comigo. E aí eu acho que é importante a gente lembrar da empatia humana, né? Se fosse comigo, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria que ao revelar isso, essa pessoa pudesse fazer por mim? É isso. Para encerrar minha fala e abrir para lá e conduzir, né? Eu só queria trazer outra figura que para mim também serve como um arquétipo de orientação ou uma espiritualidade, né? Que é a figura lá do deserto, quando o povo erra, eles cometem um erro e as serpentes vão lá e as serpentes vêm no deserto, né? Começa a picar esse povo e eles são envenenados. Aí é trazida uma figura, né? Moisés é ordenado para levantar uma serpente de bronze no meio do arraial. Então, muito provavelmente lá em alguma coisa ficava exposta, porque todos precisavam ir lá. Quem precisava ir lá? Quem foi picado pela serpente. Quem foi picado pela serpente? Quem errou. Então, quem errou tinha que sair do esconderijo, porque senão ia morrer. Né? Então, se ele ficasse no esconderijo com veneno escondido, ele ia morrer. Ele se expunha a sair, a olhar para aquele erro, para aquela serpente que simbolizava o erro que cometeu. E diante daquilo, ele podia, então, voltar à vida. Né? Isso é uma figura, inclusive, da cruz lá, de Cristo, de perdão. Né? Então, acho que uma figura muito importante da cruz, né? da figura cristã, nós somos um povo de maioria cristã, né? De maioria cristã, essa coisa por exemplo, lá no Éden nós vimos 3 questões. Né? Então, quando o homem erra, ele tenta criar um segredo com Deus. Ele vai lá, veste uma roupa e esconde. Motivado por medo, por culpa, vergonha e medo. Culpa, vergonha e medo. Né? Então, esse trio estava firme lá. Culpa, vergonha e medo. Né? Então, é isso que nos põe assim muito, né? Dominados pelo segredo. Então, quando a gente cria um ambiente onde as pessoas podem lidar com a culpa, a vergonha e o medo, esse ambiente é libertador. Então, a pessoa que começa a encontrar um ambiente onde há segurança dela trazer à luz os dramas, né? Essa pessoa ela vai naturalmente
conseguir sair do esconderijo do veneno lá, né, onde ela está morrendo com aquilo que está escondido, que está doendo nela, muitas vezes aquilo que ela não quer ver da história familiar, de uma dor, de um segredo. E ela vai criando, ela vai percebendo um ambiente onde ela pode vencer o medo, né, se livrar da culpa, né, e perder esse domínio da vergonha, né? E essa figura aí, eu quero trazer um pouco assim, para essa figura cristã, né, de um perdão, né, como se houvesse um perdão universal, como se lá na cruz tivesse assim, vocês estão perdoados, então a culpa é desfeita, né? Tem uma outra questão que é o amor vence o medo. Então, à medida que eu abro mão da culpa e deixo, né, esse amor me preencher, sentir que eu sou amado por Deus, que eu sou amado pelas pessoas ao meu redor, então perceber o amor, né? Quando eu percebo esse amor, eu me preencho, então eu consigo lidar com o medo, né? Esse medo de romper, esse medo de ser rejeitado, essa coisa, porque eu agora estou me sentindo preenchido, né? E também quando eu vou me percebendo uma nova pessoa, né? Que eu fui amado, eu fui perdoado, agora eu vou me percebendo uma nova pessoa, eu vou perdendo também essa coisa da vergonha. Então, eu acho que essa comunidade, as comunidades que se formam, seja elas cristãs ou não, elas precisam criar ambientes, as relações, seja lá numa clínica, seja num ambiente relacional, buscar relações de segurança, onde você possa cada vez mais trazer mais daquilo que você é. E na medida que você sentir segurança nessas relações, né, então a solidão já é um sinal de morte, né? A solidão nos leva para a morte. Então nós precisamos ser roubados, retirados, arrancados dessa situação de solidão. Nós precisamos encontrar as relações, né? Então, as dores vêm, né, e nós somos marcados nas nossas relações. Quando nós estamos falando de segredos familiares, nós estamos falando das relações mais íntimas. Mas somente relações podem nos libertar. Não existe outro caminho de solução se não for por meio de encontros, né? Então, é muito importante nós encontrarmos pessoas que elas vão nos dando a oportunidade de sermos nós. Pessoas que suportam a gente, né? E que nos conduzem por melhores caminhos. E essas pessoas que suportam a gente são pessoas que têm compromisso com a gente e elas podem nos levar a esse ambiente de verdade, né? Onde a gente pode ser conduzido em amor a lidar com essa verdade. E libertar não a gente, mas todo um processo relacional. Lembre-se, a família é um sistema interligado. Mexeu numa peça, mexeu em tudo, né? Então, a teoria da família descobriu isso. Ó, se você mexe uma peça familiar, mexe em tudo, né? Então, quando eu consigo levar a vida para um personagem, esse personagem se libertar desse segredo aprisionante, se ele realmente amar aquela relação, ele vai saber os caminhos, né? De com muito respeito, né? Com muita misericórdia, mas também com muita responsabilidade de levar essa verdade desaprisionante, ser conduzido aí, né, por caminhos que possam impedir que aquele mal permaneça por várias gerações. Então, levar isso em consideração para que as pessoas não sintam assim, saber que tem um segredo de família, que isso pode ser um mal, também não quer dizer que a gente sai fazendo justiça de qualquer forma, mas que a gente tenha sempre consciência de fazer o melhor, né? Entender que a mentira, que o mistério, o segredo, ele pode fazer muito dano, né? Mas que a forma de lidar com isso também, se de forma muito equivocada, pode fazer também um grande dano, e um dano inclusive para você, né? Então, ter essa consciência, né, de fazer isso e a verdade ser levada em amor. Encontrar esse amor pelas pessoas, encontrar esse compromisso com as pessoas para poder levar essa verdade que liberta. Tá bom? Acho que eu falei o que precisava falar aqui hoje. Amém, muito bom. Eu achei que foi excelente a abordagem. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para abrir para pergunta, quem quiser fazer pergunta, mas já que você falou sobre essa questão do medo e da questão da vergonha, eu queria ver se a gente não podia agendar um novo evento para vocês dois falarem do medo no meio dessa pandemia, da violência que o medo está causando no meio das famílias
para poder a gente ter uma visão da psicologia a respeito do medo no meio da pandemia. O que vocês acham? Pode contar comigo. Já anotei aqui, ó. Isso aí. O que você acha, Rony? Ótimo, suas ordens. Muito bom. Eu achei que a abordagem é muito importante. Eu queria em algum momento falar para vocês, em algum momento aí para frente, falar para vocês, ter a oportunidade de compartilhar com vocês sobre um princípio que é cristão, mas que é muito mal. Ele é cristão e é levado para todas as relações e para todo mundo de forma muito equivocada, que é o princípio do perdão, né? Para lidar um pouco com a culpa, vergonha e medo, entender como que o perdão atua nessa perspectiva. Mas não é necessariamente o que você propôs. Se você propôs, a gente tem muita coisa na psicologia para falar, né, Maria Helena? Mas um dia, se a gente quiser trabalhar um pouco da espiritualidade em relação a culpa, vergonha e medo, que é o trio maldoso que aprisiona muita família, muita relação, muita pessoa. Eu tenho uma proposta para vocês dois, porque a gente foi desafiado a produzir um conteúdo para o nosso projeto próprio, né? E como você, Rony, e a Maria Helena fazem parte do conteúdo do nosso projeto, vocês são o conteúdo do projeto, né? A gente queria desafiar vocês semanalmente. Se não puder ser semanalmente, né, um debate entre os dois, com um tempo mais curto, assim, em torno de 30 minutos, que a gente possa colocar no ar, no modelo de live, para que a gente possa colocar lá diretamente no projeto e as pessoas interagirem com vocês. Temas rápidos, possam ser abordados rapidamente, mas sempre fazendo alusão aos tipos de violência que ocorrem dentro das famílias, né? O que isso pode ocorrer de violência? Eu percebo, por exemplo, que essa questão aí dos segredos tem aprisionado várias famílias. Eu lido com famílias também, né, em aconselhamento cristão, e a gente vê famílias aprisionadas há anos, porque não tiveram um ambiente saudável, como o Rony falou, para expor os seus segredos e, consequentemente, tratá-los num ambiente onde a verdade era colocada de uma forma curativa e não punitiva, né? E que esse membro da família, uma vez que expusesse a sua dor, não ficasse alienado, né? Mas que promovesse uma mudança dentro da sua família. Então, acho que esse tema que a gente abordou hoje foi muito importante para esse processo de restauração das relações familiares, né? E aí já queremos chamar para um novo tema para a semana que vem. O que vocês acham? Ótimo esse tema que você colocou aí. Do medo, também, né? Acho que tá ótimo. Só colocar uma questão aqui, Lala, já que você falou dessa questão, eu vou falar o que o Dani... Vocês conhecem esse autor, o Goleman, né? Inteligência Emocional. Tem esse livro aqui em algum lugar. Ele fala um negócio muito interessante. Ele fala, por exemplo, que a gente não quer demolir os pais. Na verdade, não quer demolir os pais... não devemos demolir os pais dos adolescentes. Presta atenção. Porque quando a gente demole, por exemplo, pega um adolescente, traz uma verdade que demole a figura do pai e da mãe daquele adolescente, larga aquilo. Você condena aquele adolescente nele mesmo, porque a figura familiar, né, tem muito significado daquilo que é a identidade da pessoa. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes nós vamos vendo pessoas que vão demolindo as figuras, e não às vezes separando a pessoa com seus erros da figura do pai, a mulher com seus erros da figura da mãe, né? Levando isso para um contexto bíblico, a Bíblia ela não deu uma ordem assim, honra o pai bom e a mãe boa, que você vai bem. Não tem isso lá. Então, se a gente pensar que isso é uma sabedoria oriental antiga, né, nós vamos percebendo que demolir as histórias por demolir, né, e trazer isso sem criar uma responsabilidade afetiva, de entender, aquele homem tem falhas, defeitos, né? Mas vamos trazer essa figura homem que precisa ser trabalhada e separar desse pai que precisa ser aceito como pai.
Essa mulher que tem erros graves, que precisam ser trabalhados, essa figura desse homem, dessa mulher que precisa ser aceita como mãe, né? Então, é muito importante, você entende o que nós estamos falando aqui? Então, ele diz o seguinte: quando a verdade pode abrir véus que escondem informações dolorosas, os perigos podem ser grandes. Então, se não for em amor, se não for num ambiente seguro, de relações comprometidas, responsáveis, de ir levando esse processo a uma cura, ele pode ser simplesmente uma dor muito pior do que a própria dor. Perfeito. É isso mesmo. Concordo. Se não for nesse ambiente, né, de disposição e de amor, realmente não vai ser efetivo, né? E Maria Helena, mais alguma consideração? Não, eu acredito que tudo que eu queria ter colocado, assim, para o grupo, né, para a gente pensar, foi falado, assim. A importância disso, né, assim, a gente ressignificar a manutenção do segredo dentro da família, mas tendo essa responsabilidade de buscar os relacionamentos saudáveis, promover isso. Perfeito, então. A gente quer agradecer, pessoal, a presença de todos, a participação, agradecer o Rony, a Maria Helena, quem participou. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta ainda, pode colocar aqui para a gente no chat. Se não tiver, a gente quer agradecer e dizer que foi um privilégio estar com vocês aí nessa sexta-feira à noite, né? Ouvindo informações tão importantes. Muito obrigada aí, Rony, muito obrigada, Maria Helena, obrigada a todos que participaram. Acho que tem uma pergunta aí, né? Não. Foi só um comentário que ela fez. Então tá, muito obrigada, boa noite. Obrigada, gente, obrigada pelo convite. Valeu, Rony, viu? parabéns aí. Valeu, Enzo. É um de Deus. Muito bom, obrigado. Um abraço, boa noite. Obrigada. Até a próxima semana aí. Maria Helena, foi um prazer, viu? Prazer foi meu, Rony. Obrigada, viu? Tchau. Tchau, um abraço, pessoal.